Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os adúlteros e os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e comete mentira. Quem são esses cães de Apocalipse 22:15? Vamos conferir? Fique comigo até o final, que nós vamos fazer um estudo aqui maravilhoso na presença de Deus. Vamos conferir. Então vamos lá. Muito bem, eu sou o pastor Antônio Carlos e se você é novo por aqui, eu quero convidar você para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, para que você possa participar dos estudos da Palavra de Deus, ok? Então, nós vamos entender nessa noite o que significa os cães que lá no livro do Apocalipse, João escreveu, né, na revelação que ele teve do Senhor Jesus a respeito do final de todas as coisas. Então, mais precisamente no versículo 15 do capítulo 22, fala sobre ficarão de fora os cães, né? O versículo anterior diz que bem-aventurado são os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam ter direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E logo em seguida diz, e ficarão de fora os cães. Quem é esses cães? Vamos aprender? Então, vamos entender. No tempo de Moisés, no tempo de Jesus, no tempo dos antepassados, lá no Oriente Médio, havia muita criação de ovelhas, de animais, e havia os pastores. Nesses rebanhos, né, havia também os cães, né? Então, esses cães, eles eram usados para alertar sobre a aproximação de um ladrão. Esses cães, eles eram para latir quando se aproximasse o perigo, se aproximasse um urso, se aproximasse uma hiena, enfim, para tentar devorar a ovelha. Então, esse era o papel dos cães naquele rebanho, né, de ovelhas, naqueles rebanhos que existiam naquele tempo. Então, eu quero mostrar para vocês quem exatamente são os cães. Então, vamos abrir a Bíblia. No livro de Isaías, capítulo 56, no versículo 10 e versículo 11. Então, vamos lá. Bom, quem são esses cães que vão ficar de fora? Então, vamos lá. Isaías, capítulo 56, versículo 10 e 11, diz assim, todos eles são atalaias cegos. Nada sabem. Todos são cães mudos. Não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Esses são cães gulosos. Não se podem fartar. E eles são pastores que não compreendem, nada compreendem. Todos eles se tornam para aquilo que é propriamente seu, se voltam somente para o que é seu. Cada um para a sua própria ganância, cada um visando a sua própria parte. Então, observa bem, começando lá no versículo 10, ele diz, todos os seus atalaias são cegos. Então, o que é atalaia? Atalaia é aquele que se coloca na torre de vigia. É aquele que estava sempre vigiando para alertar, né, do perigo à população. Tanto é que em Ezequiel ele diz, quando o atalaia vir que vem a espada e não anunciar sobre o perigo, e alguma pessoa for levada, o sangue dela vai cair sobre a mão dele. Então, a missão do atalaia era anunciar o perigo. É aquela pessoa que fica na torre de vigia. Da mesma forma, os cães, né? No versículo, continuando no versículo 10, ele diz, esses atalaias são mudos, são cegos, né? São cegos.
né? Aí está se referindo aos profetas, né? Que eram considerados, todos os profetas eram considerados atalaias no tempo de Ezequiel, no tempo do Antigo Testamento. Então ele diz, são cegos esse atalaia. Ele diz, nada sabem, são cães mudo. Então, observa, se trata de profetas, né? Se trata daqueles que tinham a responsabilidade de alertar o povo, de estar na torre de vigia, para alertar o povo contra o perigo do pecado, né? E ele diz, são cães mudos. Por que são cães mudos? Não podem ladrar, ou seja, são mudos porque não podem latir. O cão, naquela época, ele era colocado justamente para latir quando se aproximasse o ladrão, quando se aproximasse algum perigo. Então, Deus ele considera esses profetas que negligenciavam a sua responsabilidade de anunciar, né? Considerava eles como cães, atalaias cegos, né? Cães mudos e que não poderiam latir, não poderiam anunciar o perigo. E por que não poderiam? Veja aqui, ele diz, não podem ladrar, não, por que não podem anunciar o perigo? Porque eles estão adormecidos, estão deitados e gostam de dormir, né? Então, esses profetas que negligenciavam a sua missão, a sua responsabilidade de anunciar o perigo para o povo e não faziam, Deus o considerava como cães mudos, né? Que não podiam ladrar, né? E como atalaias cegos. Então, no versículo 11 ele diz, esses cães são gulosos, né? Então eles atentavam somente para o seu bel prazer, né? Para a sua ganância, visando somente o que era seu. Olha o que o versículo diz. Estes são cães gulosos, nunca podem se fartar, nunca. Então, quanto mais eles tinham regalias, conforto, né, mais eles queriam. Ele diz assim, esses cães são gulosos, não se pode fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu próprio caminho. Eles se voltam para justamente aquilo que é propriamente seu. Ele não está preocupado com ninguém. Então é por isso que eles dormiam e não podiam anunciar o perigo, ou seja, negligenciava a responsabilidade de profeta e de anunciar o perigo ao povo. Eles adormeciam e só avisavam o que era propriamente seu, a sua própria ganância. Veja bem, então Deus considerava eles como cães, né? Então ele diz, são gulosos, não podem se fartar nunca, são pastores que nada compreendem, e todos eles se tornaram para o seu próprio caminho, cada um para a sua própria ganância, visando somente o que é propriamente seu. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu quero mostrar para você aqui, mais uma vez, confirmando que os cães que ficarão de fora, lá em Apocalipse 22:15, quando ele diz, ficarão de fora os cães, para te confirmar que são os profetas, que são os pastores, né, que visam somente o seu bel prazer, que eles não estão nem aí para anunciar o perigo, né, que o povo corre por causa do pecado, e eles só estão procurando o interesse próprio. Então veja aí, Filipenses capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, olha só o que ele diz, acautelai-vos, guardai-vos, ou acautelai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Tá vendo aí? É o conselho de Paulo aos filipenses. Então, quem são os cães? Os cães são justamente os pastores, os profetas, que naquele tempo do Antigo Testamento, eles procediam dessa forma. Eles negligenciavam o seu ofício de profeta, de atalaia, de anunciar ao povo que o perigo estava vindo. E eles não faziam isso. E eles visavam somente o seu interesse, né? O seu conforto,
ao seu bel prazer, os seus interesses, e negligenciava a sua missão. Então Deus considerava como cães mudos que não podiam ladrar, não é verdade? E por que não? Porque eles visavam somente o seu interesse. Então, isso é realmente um pecado muito grande. E, para confirmar, Filipenses capítulo 3, versículo 2, Paulo adverte aos filipenses dizendo, ó, cautelai-vos, guardai-vos dos cães, né? Guardai-vos dos cães. Então, quem ficará de fora, né? Os cães, né? Ou seja, resumindo aqui, os cães é aqueles que têm conhecimento da palavra, é aqueles que têm uma responsabilidade, um ministério, aqueles que foram consagrados para anunciar ao povo o perigo, né, do pecado, a salvação, né, e mostrar a verdade, estão procurando somente o seu bel prazer, não estão preocupados com isso. Esses são os cães que ficarão de fora, entendeu? Então, eu espero que você tenha entendido, esse vídeo não ficar muito longo, ok? Porque existem muitos versículos para a gente poder falar, mas nós vamos ficando por aqui. Então, os cães que ficaram de fora, inclusive ele diz, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, né, os abomináveis, né, e os adúlteros, e todos aqueles que amam e cometem a mentira. Mas o versículo anterior, né, que eu quero fechar esse vídeo, com esse versículo anterior, que é o versículo 10, que diz, ó, bem-aventurado, graças a Deus, bem-aventurados são aqueles que lavam, que não é que lavaram não, que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possa ter direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ok? Então, nós finalizamos por aqui. Bom, mais uma vez, eu sou o pastor Antônio Carlos e esse é o canal Estudo Bíblicos, né? Então eu quero convidar você mais uma vez para você se inscrever no nosso canal para receber os estudos, né? Você pode deixar aqui nos comentários a sua pergunta e também o seu comentário que você achou. E qual é o estudo que você gostaria de sugerir, ok? E se você ainda deseja estudar a Bíblia Sagrada e entender mais dos textos bíblicos e dos estudos, nós temos um treinamento muito valioso que vai ficar aqui na descrição do vídeo. Então, aprenda a entender a Bíblia de capa a capa, ok? E é só acessar aqui na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus.